Bom dia, pessoal. Tudo bom? Hoje nós vamos começar nossa segunda aula, chama Brincando com HTML e CSS. Hoje nós vamos brincar mesmo, espero que todos vocês se divirtam. Vamos fazer com que essa aula seja bem bacana, que nós possamos aprender juntos novamente. E vamos começar a aula. Nosso conteúdo programado para hoje é conectando o CSS ao HTML, conhecendo mais sobre o CSS e conhecendo mais sobre o HTML. Então a gente vai ver as formas de juntar um arquivo CSS para um arquivo HTML. A gente vai ver que tem duas formas para fazer isso. Nós vamos ver mais atributos do CSS e vamos aprender mais elementos do HTML. Passando o slide. Hoje, aqui na nossa parte do Bom Desenvolvedor, é o nosso tema de hoje, a nossa diretriz que nós vamos dar para o Bom Desenvolvedor é perseverante e humilde. Então, para você ser o bom desenvolvedor, você tem que ter sempre essas duas diretrizes, que é você ser perseverante e humilde. Perseverante porque no começo da nossa carreira, a gente vai sempre estar tendo obstáculos que muitas vezes vão deixar a gente mais para baixo, vai deixar a gente meio desequilibrado, a gente vai ficar meio triste, ou pessoas também que às vezes barram o nosso caminho, mas a perseverança é sempre importante e lembrando sempre que quando a gente quer alguma coisa, a gente vai até o fim, a gente consegue e sempre com um bom direcionamento nós sempre conseguimos chegar no nosso objetivo final. Humilde porque, como eu já disse para vocês, se você não tiver humildade, você se prende ao que você sabe hoje, você acaba não conseguindo caminhar novos passos, porque você se acha mais do que aquilo que você é. E você fazendo isso, você acaba ficando preso onde você é e não vai conseguir aprender novas coisas com novas pessoas e vai estar sempre naquele momento ali parado onde você está. Então, perseverança e humildade são coisas importantes para o bom desenvolvedor. Então, conectando o CSS ao HTML. A gente vai passar todos os slides e depois a gente vai fazer o demo. Então, eu vou passar os slides aqui, a gente vai conversar. E no final a gente vai fazer os slides juntos e eu vou mostrando etapa por etapa sobre o que eu estou falando agora, tá? Então, vamos lá. Então, a gente tem duas formas de conectar o CSS ao HTML. A primeira forma é a gente utilizar o CSS no mesmo arquivo onde está o HTML. Então, dentro da tag head, a gente vai aprender que existe esse novo elemento aqui do HTML, que é o style, e dentro dele a gente pode utilizar o nosso CSS igual a gente utiliza se fosse um arquivo próprio para CSS. Tá? A segunda forma é a gente vincular, a gente ter um arquivo só com HTML e um arquivo só para o CSS. Quando a gente tem um arquivo só para CSS, a gente precisa falar para o HTML e buscar esse recurso do CSS em algum lugar. E esse lugar a gente fala por esse atributo aqui também. Dentro da tag head, também, a gente coloca aqui, fala que a gente vai adicionar um link. Então, a gente vai adicionar um arquivo ao nosso HTML. A gente fala que o tipo desse arquivo é um text e vai conter CSS dentro dele, que ele é uma formatação de estilos. E aqui a gente passa o caminho do arquivo CSS. Se estivesse dentro de alguma pasta, a gente passaria pasta barra estilo.css. Aqui, como está no mesmo nível, a gente só coloca o nome do arquivo. Beleza? Agrupadores de informação. Div e span. O div e o span, a gente vai utilizar muito eles quando a gente estiver desenvolvendo os nossos sites. Então, eles são meio que primordiais a gente entender qual que é a diferença deles e para que eles servem. Então, para que eles servem? Eles são, como já está escrito, eles são agrupadores de informação dentro do HTML. Então, dentro do HTML, como a gente está aprendendo, existem vários elementos dentro dele. E o div e o span, eles servem para a gente agrupar esses elementos. O div, ele serve para agrupar... quando nós temos uma quantidade maior de elementos, a gente utiliza o div para agrupar.
Agora, quando você vai agrupar uma quantidade pouca de elementos, a gente usa o span. A maior diferença entre o div e o span é que o div ele é categorizado como block e o span ele é categorizado como inline. A gente vai ver isso melhor na hora que eu estiver mostrando o exemplo para vocês. Então, não se preocupa com isso agora, que daqui a pouco a gente vai ver. Outra coisa que legal é que o porquê da gente utilizar o div e o span, nós temos três motivos principais. O primeiro é porque a gente consegue aplicar muito facilmente um CSS em cima de um div ou de um span. O segundo é a questão da semântica. Então, logo que a gente olha para o div, a gente sabe que tipo de informação ele está agrupando. Então, só de bater o olho e já saber é uma coisa muito importante no nosso desenvolvimento. Porque, como eu falei na primeira aula também, o jeito que nós organizamos o nosso código é de suma importância para que mais para frente, quando a gente for dar manutenção ou outra pessoa for utilizar, a pessoa não ter problema na hora que ela estiver ali olhando o código e ver um monte de tag, um monte de elemento e ficar meio perdida, não saber o que vai acontecer. Então, só da pessoa olhar para esse agrupador, para esse div e saber o que vai ter ali dentro, é ali um ponto positivo para quem desenvolveu. Uma outra coisa legal é que a gente tem acesso ao DOM. O que é o DOM? O DOM é uma sigla para Document Object Model, e ele é uma forma da gente conseguir alterar, manusear os objetos HTML de forma dinâmica. Normalmente a gente altera, a gente manipula esses elementos através do JavaScript, que é o que a gente vai ver mais para frente. Então, por enquanto, a gente só não vai utilizar o DOM, mas a gente já sabe que utilizar div e span é uma forma legal da gente poder manusear os objetos de uma forma mais fácil. CSS seletores. Seletores, como a gente viu na primeira aula, no CSS a gente coloca um seletor e entre chaves os atributos que vão ser aplicados para esse seletor. O seletor ele seleciona quais objetos vão ser aplicados, os estilos que a gente colocou entre as chaves. Então, existem vários tipos de seletores. Eu consigo selecionar meus objetos no HTML de várias maneiras, de várias formas. No final da nossa apresentação, a gente tem lá o link com todos os seletores disponíveis no CSS. E é muito importante que cada um de vocês dê uma olhada para aprimorar melhor esse conhecimento. Inicialmente, a gente vai ver só dois, que é o classe, que é baseado na classe e baseado no ID do objeto. Eles são um dos mais utilizados, mas muitas vezes nós utilizamos também outros tipos de seletores. Então, o que a gente vai fazer é justamente isso. A gente vai ver esse classe e o ID, e é muito importante que nós vejamos também os outros seletores. A gente vai ver mais para frente quando estiver no módulo CSS mais avançado, mas é sempre bom dar uma olhadinha. Então, beleza. Definindo margens. Então, cada elemento nosso no HTML, ele é como se fosse, ele tem a sua área ali na página, então ele possui uma área dele ali na página. E a distância, né, o espaçamento de um elemento para outro elemento, a gente pode passar qual vai ser esse espaçamento através de dois atributos, que é o atributo margem e padding. O padding ou padding, eles são dois elementos do CSS que a gente define o espaçamento de margem entre dois elementos. O margem ele é utilizado para um espaçamento externo. Então, eu tenho um elemento aqui e um elemento aqui. Quando eu falo que o margem vai ser 0, então eles ficam bem grudados. Quando eu falo que o margem vai ser 50 pixels, então eles já separam. Então, esse é o margem. Agora, o padding, ele é o espaçamento interior. Então, eu tenho o meu objeto aqui, né? Eu tenho um objeto e dentro dele eu posso ter vários objetos, que nem a gente viu, um nó de HTML pode conter várias tags de HTML. Então, uma tag pode conter várias tags. E a div sendo um agrupador, dentro de uma div eu posso ter várias tags também HTML. Então, vamos supor que eu tenho a minha div aqui. E dentro dela eu tenho vários outros elementos.
O padding é o espaçamento interno aqui. Então, vamos supor, se eu falo que o meu padding, tanto o margem quanto o padding, eu tenho 4 opções de passar valores para ele. São as margens de cima, superiores, inferiores e laterais, esquerda e direita. Tanto no margem quanto no padding eu tenho essas possibilidades de passar os valores. Então, no margem eu posso setar a diferença de um elemento para o outro superior. Então, se eu coloco o 0 superior, ele fica grudado. Se eu coloco 50 pixels, ele aumenta mais. A mesma coisa para as laterais e para a parte inferior. No padding, a gente está vendo sempre dentro de um elemento. Então, vamos supor que eu tenho uma div aqui e eu falo que o padding left dela vai começar aqui. Vai começar no 0. Então, o left é a esquerda. Então, o seu elemento ele vai começar bem na esquerda. Vai começar bem juntinho dentro da sua div. Se eu falo que ele vai ter, vamos supor, 50 pixels também de espaçamento interno, então ele vai estar dentro da sua div, mas ele só vai começar a escrever 50 pixels. Então, vai ter um espaçamento interno dele. Então, o margem é para o espaçamento externo e o padding para o espaçamento interno. A gente vai ver isso no exemplo, vai ficar mais claro. Então, como eu falei aqui embaixo, ó, o margem e o padding, nós temos aqui ó, o margem top, left, right, bottom, que é a parte inferior, padding top, que é o superior, padding left, padding right, padding bottom. Certo? Joinha, hein? Então, vamos lá. Bordas. Então, vamos de novo no exemplo da nossa div. A gente vai usar a div toda hora. Então, eu tenho a minha div. A minha div, ela pode ou não mostrar o contorno, né, o espaço que ela está ocupando na nossa página. Então, a borda é justamente o espaço que essa minha div está contornando. Então, a borda ela serve, às vezes, quando a gente vai utilizar tabela, alguma coisa assim, a gente sempre coloca a borda, né? Ou então, se eu quiser também denotar um espaço, saber qual que é o espaço que esse meu elemento HTML está ocupando na página, eu consigo utilizar a borda também para fazer isso, para fazer um teste, digamos assim. E a borda, eu posso categorizar ela de 3 formas. Eu posso passar 3 valores para ela. O primeiro valor é a espessura da borda, porque a borda ela pode ser uma borda fina, uma borda mais grossa, né? Então aqui eu coloquei um PT, que é 1 ponto. Isso é um tamanho pequeno, né? É o menor que tem. Se eu quisesse colocar, sei lá, se eu quisesse que não tivesse borda, eu colocaria none. A gente vai ver também o exemplo daqui a pouco. Solid é o tipo da borda, porque a borda ela pode ser contínua, ela pode ser tracejada ou pode ser pontilhada. Então, cada um desses nomes tem, cada um dessas formas tem um nome que a gente pode colocar aqui também. E o black aqui, no caso, é a cor da borda, que pode ser a cor que vocês quiserem. Aqui tem já um linkzinho para quem quiser ver outras opções de borda, também tem aqui para a gente ver. Inicialmente, a gente vai ver esses 3 tipos, que é o border, passando a espessura, o tipo da borda e a cor da borda. Mais para frente, a gente vai ver também, quando estiver no CSS mais avançado, a gente vai ver mais a fundo todas as opções que o border nos dá, mas que são bem simples, é bem tranquilo. Então, quem quiser dar uma olhada já pode dar também, que é tranquilo. Dando vida ao fundo da tela. Então, normalmente a gente cria um site que tem um fundo branco, ou às vezes a gente vê um site que tem um fundo preto, ou um fundo triste, né? Então, o que a gente vai ver agora é como que a gente dá alegria, como que a gente vai conseguir colocar uma cor legal no fundo do nosso site, ou no fundo do nosso elemento, da nossa div, de um elemento ali, de um pedaço do nosso site. Não necessariamente vai ser o fundo do site, mas pode ser o fundo de um elemento do HTML que nem a gente viu antes, pode ser uma div ou pode ser um span. Então nós temos 2 opções principais para colocar no fundo da nossa tela. A primeira é colocar uma cor. Então eu posso colocar a cor que eu quiser de fundo do nosso elemento. Outra opção é eu colocar uma imagem. Eu posso colocar também
uma imagem no fundo do meu site ou no fundo de uma div, no fundo do meu spam. Eu posso ter dentro do meu site algumas áreas onde eu coloco como fundo uma imagem ou uma cor. Outra opção é esse. Então, para colocar a cor, eu utilizo o background color e eu passo a cor. Para eu passar uma imagem, eu passo o background image e passo aonde que está a imagem que vai colocar. Quando a gente está mexendo com imagem, normalmente o nosso site ele pode ter um scroll, né, que é a barra de rolagem que a gente vai descendo para ver as informações do nosso site. E nisso, o fundo vai descendo junto. Se a gente quiser que esse fundo sempre continue ali fixo, estático, que o fundo não desça junto com a barra de rolagem, a gente pode utilizar esse background attachment passando o valor fixed. Isso quer dizer que o nosso fundo vai estar sempre fixado, estático, e mesmo que a gente rolar na barra de rolagem, ele vai continuar ali parado. A gente vai fazer um exemplo usando ele daqui a pouco. Então, temos por último esse background repeat, que é para quando a gente não deixa o background como fixed, então ele está rolando lá, né? Só que às vezes a imagem acaba, porque a imagem ela sempre tem um tamanho, né, delimitado. Então, quando essa imagem acabar, o que ele vai me mostrar? Vai me mostrar o fundo branco. Então, a gente pode ter a opção de fazer essa imagem ir repetindo. E eu posso fazer ela repetir tanto na vertical quanto na horizontal. Se eu mandar ela repetir na vertical, eu passo repeat traço y. Agora, se for na horizontal, então eu passo repeat traço x. A gente vai ver essas opções também. Então, aí são as opções que a gente tem para dar vida ao fundo da nossa tela. Formatando textos. Então, no nosso site, a gente tem muitos textos, né? A gente coloca pedaços de textos alinhados ou formatados para uma certa parte do site. Eu tenho o meu título, eu formato ele de um jeito. Eu tenho o meu item, eu formato ele de outro. Eu tenho o meu menu, eu formato ele de outro. Então, tudo isso são formas que a gente formata o nosso texto. E para formatar o nosso texto, o CSS dá para a gente todos esses atributos aqui, que é o Text Align, que é para onde eu estou alinhando o meu texto. Se é esquerda, direita, o centro. Text Decoration, eu posso falar se ele vai estar ali, overline, ele passa uma linha, um traçado entre o texto. É mais uma questão de decoração mesmo, né? Fazer uma modinha ali. O Text Transformer é legal porque eu posso escrever eu posso escrever tudo minúsculo, mas no meu CSS, na hora que eu estiver aplicando, eu posso mandar ele deixar tudo maiúsculo. Ou eu posso falar para ele deixar tudo minúsculo. Ou falar para ele deixar só a primeira letra maiúscula. Então isso é legal quando a gente está trabalhando com um texto dinamicamente. Eu quero tratar esse texto, deixar tudo maiúsculo ou tudo minúsculo. Então eu posso usar esse atributo do CSS que já faz isso para mim. Automaticamente ele já deixa tudo maiúsculo ou tudo minúsculo. Fonte family é o tipo da fonte. No caso aqui está utilizando o Arial. Font size é o tamanho da fonte. Fonte weight é a espessura da nossa fonte. Então a gente tem normal, a gente tem negrito, tem um pouco mais forte ainda que negrito, então a gente pode passar alguns valores para esse font weight. Font style eu posso falar se ele é itálico ou não. E a cor e o color é a cor da fonte. Nesse caso, você tendo para azul. Então, aí a gente tem vários atributos que a gente pode utilizar para deixar o nosso site, o texto do nosso site de uma forma mais bacana, mais bonita, que o usuário vai gostar e vai olhar e vai falar: nossa, esse site aqui, ó, que bacana, tá tudo alinhadinho, tudo com as cores combinando, a fonte também tem que estar sempre, a gente tem que estar sempre pensando na fonte, se ela está combinando ali o estilo dela com o site e tal. Então é um trabalho bem mesmo na parte mais de designer, quem trabalha busca entender esse tipo de conceito, de informação, é bem importante.
tabelas. Então, a gente pode criar uma tabela também. Esse slide aqui é meio assustador, né? Mas ele é bacana. Aqui a gente está aprendendo como a gente vai montar uma tabela. Uma tabela ela é sempre composta pela tag table, começando ela aqui, encerrando ela no final. A gente tem também, dentro da tag table, a gente tem 3 tags principais, que é a tag head, que inicia aqui e termina aqui. Temos a tag body, tbody, aliás, que começa aqui, logo embaixo da thead, do cabeçalho, e encerra aqui. E também a gente pode passar um rodapé, que é a tfoot, iniciando aqui e terminando aqui. Então, do que a minha tabela é composta? De um cabeçalho, do corpo e do rodapé. Eu não necessariamente preciso colocar não preciso colocar os 3 itens de uma vez. Eu posso colocar só o body, vamos supor, só o corpo. Eu não preciso colocar o rodapé e o cabeçalho se eu não quiser. Isso é uma opção que eu tenho de colocar ou não. Dentro de cada uma dessas tags, eu sempre tenho a tr, tá vendo? tr, tr, tr. tr significa que é uma linha. Então, nesse caso aqui, o meu cabeçalho tem uma linha só, o meu corpo vai ter uma linha só e o meu rodapé vai ter uma linha só. Se eu quisesse ter mais de uma linha, era só eu colocar outro nó TR embaixo do próprio TR. A gente vai fazer um exemplo daqui a pouco, vocês vão ver. Agora, aqui o TH e o TD, eles são as colunas. Então, aqui eu estou falando que o meu cabeçalho vai ter uma linha e 3 colunas. E a mesma coisa para o corpo e para o rodapé. Só que o nosso rodapé ele vai ter uma linha só. Tá vendo que tem só um TH? Então vai ser uma linha só. Daqui a pouco a gente vai ver e vai ficar bem bacana o nosso exemplo. A gente vai ver tudo isso de novo. As listas. As listas, a gente pode criar listas ordenadas, não ordenadas e aninhadas. É como se eu tivesse uma lista dentro de uma lista. Na lista ordenada, a gente coloca aquela lista que a gente tem o primeiro, a gente coloca primeiro elemento, segundo, então a gente sempre tem ali os números falando, esse daqui é o primeiro elemento da minha lista, aqui é o segundo elemento da minha lista, terceiro elemento. Na lista que não é ordenada, a gente não tem a questão de primeiro, segundo, terceiro. Todos são apenas elementos dentro da lista. E dentro de uma lista aninhada, a gente pode ter listas tanto ordenadas como não ordenadas. E a gente utiliza as duas, uma dentro da outra, para tentar expressar ali o que a gente está tentando mostrar em forma de lista. Nesse caso aqui, na ordenada, aqui eu coloquei como se fosse alguns passos para você fazer um pão com ovo, né? Para quem não conhece, para quem não sabe fazer um pão com ovo, então aí tá a receita. Primeiro você frita um ovo, então quando vocês verem isso daqui lá no site, vai estar como número 1, porque ela é ordenada, então é sequencial. Então, primeiro você frita o ovo, depois você coloca no pão e depois você come tudinho. Na não ordenada, são coisas que não precisam ter sequência. Então, nesse caso aqui, é como se fosse, eu utilizei a ideia como se fosse um checklist. No caso, preciso comprar um livro, já comprei, já, viu, gente? Estudar para matemática não preciso, mas vocês precisam. E fazer oração antes de dormir. Que isso todos nós precisamos. Então, e na aninhada eu utilizei aqui um exemplo das obras. Então, vamos supor, aqui eu não continuei, porque senão não ia caber, ia ficar muito apertado. Mas a gente vai ver isso aqui no exemplo. Aqui eu coloquei obras de Kardec. Então, um item da minha lista é obras de Kardec. E como eu vou citar as obras dele, então eu crio uma outra lista. E vamos supor, eu poderia criar depois aqui obras de outro autor. E depois uma outra lista dentro dessa lista falando quais são as obras desse autor. Então a lista aninhada ela serve para isso, quando eu vou utilizar uma lista dentro de outra lista.
Aqui foram as fontes pesquisadas. Vocês podem dar uma olhada e devem. Esse site aqui da W3 School é um ótimo site para a gente ver referência de todas as tags de HTML que existem, estão aí. Os atributos de CSS, tudo que é referente ao HTML está nesse site W3 Schools. Então, quem gostar dessa parte de website, quem quiser ser designer, ou quem quiser já se aprofundando logo nas primeiras aulas, já pode olhar esse site, pode dar uma navegada lá dentro que vai aprender bastante coisa. Eles têm exemplos, eles mostram vários tutoriais. Então, é um ótimo site para pesquisa e para orientação, já que são eles que mantêm a comunidade do HTML sempre tendo novas pesquisas, novos recursos, novas ideias. Vamos para o nosso exemplo agora. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente faz é abrir o nosso amigo Sublime. Vamos lá. Então, o que eu faço? Eu vou criar um novo arquivo. Já vou salvar. Vamos lá. Vamos salvar na aula 2. E o nome da minha página vai ser index.html. Sempre lembrando de colocar o ponto .html no final. Salvar. Agora, vamos lá. Vamos começar. Iniciando sempre as nossas tags com HTML. E já encerrando como HTML. Lembrando da nossa estrutura, o HTML é a tag principal. As tags que nós vamos utilizar são a head e a body, que é o nosso corpo. Não nosso, né? Corpo do HTML. Então, como eu falei no começo, a gente pode aplicar o CSS de duas formas. A primeira forma é utilizando o CSS no próprio documento HTML. Como que isso acontece? Pela tag style aqui dentro. Então, eu já falo aqui que o style, falo que o type que vai ser tipo CSS, e aqui eu já posso colocando os meus atributos CSS. Então, no caso, eu quero colocar a cor, lembra do background color? Eu vou colocar a cor azul. Dá um salvar. E agora eu vou abrir essa página no nosso navegador. Não foi, certo? Vamos ver por que não foi. Assim que é bom. É bom quando dá problema logo no começo, né, gente? Vamos ver se isso daqui tá certo. Eu vou colocar um oi aqui só pra gente ver se tá carregando. Tá, legal. Tá, por que não funcionou? A gente vai acabar caindo nessa. E lembra dos nossos seletores? Quando eu falo quais elementos que eu vou aplicar? Então, no caso aqui, eu estou falando que eu vou aplicar a cor azul, né? Para o fundo do nosso site. Mas eu vou aplicar aonde, né? Aqui eu estou falando que eu vou aplicar para esse cara aqui, para o nosso body, que no caso eu estava querendo que fosse esse body. Mas a partir do momento que eu coloquei esse pontinho aqui, ele já não entende que é um body. Quando você utiliza um ponto, a gente é como se eu estivesse criando uma classe de CSS. É como se eu estivesse criando ali um bloquinho que eu falo, quem quiser usar esse tipo de formatação, coloca esse nome como em forma de classe do HTML. A gente vai ver isso daqui a pouco, vocês vão ver como que é tranquilo. Mas então, para eu aplicar para o body não tem ponto. É só colocar body normal. Então, fazendo isso, eu salvo. E quando eu atualizo aqui, fica azul. Tá?
Então ficou azul, legal. E essa é uma forma de eu colocar o meu CSS dentro do meu HTML, utilizando as tags style. Tá? A outra forma é eu criar um arquivo novo, só para o CSS. E a forma mais bacana, onde a gente consegue se organizar melhor. Assim não fica um monte de coisa escrita no nosso único documento HTML. Então é legal sempre estar aí dividindo, organizando as nossas coisas. Então vou dar o nome aqui de estilo.css, para falar que é um arquivo CSS. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Body, background color, blue. Aqui eu não vou necessitar mais disso. Posso apagar, salvei e quando eu atualizar aqui, branco. Por que deu branco? Porque eu só criei 2 arquivos. Não vinculei ainda que esse arquivo aqui vai ser utilizado para esse HTML. Então como que eu faço esse vínculo? Como estava no slide lá, eu uso a tag link, se eu não me engano. Exatamente. Então ele já completa para mim, nosso amigo Sublime, ele é muito gentil. Ele já completa falando que vai ser um arquivo de estilo. Dentro desse arquivo ele possui códigos CSS e o nome desse arquivo aqui, qual é? Estilo.css. Então eu coloco estilo.css. Salvei, agora o meu HTML já está vinculado aqui. Para eu atualizar a página, atualizei a página e ficou azul. Beleza, então essas são as 2 formas de fazer o vínculo do nosso CSS com o nosso HTML, tá? Então, legal. Vamos lá, o que a gente vai ver agora? Eu vou criar aqui uma div para vocês verem o que acontece com uma div, tá? Então, vamos lá. Eu tenho uma div que está escrito aqui Bruno, certo? Vou tirar essa cor aqui, vou deixar branco. Então está escrito Bruno aqui, legal, né? Aqui eu estou usando uma div e logo embaixo eu vou usar um span, que são os 2 agrupadores que a gente conhece, tá? Então tá, coloquei aqui, ó, Bruno e Bruno. Vamos para vocês entenderem o que é esse div, o que é o span, quais são os espaços que eles ocupam, aquela questão que eu falei do block e do inline, a gente vai ver isso agora. Então eu vou aplicar aqui, ó, para o que for div, eu vou colocar borda de um pt solid black. E para o que for span, eu vou colocar a borda de um pt solid red. Tá? Salvei, atualizei aqui. Então, olha que interessante. O que é block? Block significa que ele vai tomar conta de toda essa área aqui. Ó. Ele vai do começo até o final. Então aqui a gente consegue ver essa é a diferença do que é block para o que é inline. Quando algo é block, ele utiliza toda a área do site, toda a parte aqui horizontal do site, ele ocupa tudo. Quando é um inline, ele utiliza só a partezinha até onde ele vai. Então, se eu acrescentasse aqui Bruno de Oliveira, ele aumenta até aqui. E se eu jogar um outro span aqui, logo embaixo? Então, eu vou colocar aqui aula de informática. Salvei. Vocês acham que vai aparecer aonde? Aqui embaixo, aqui do lado ou embaixo? Vamos ver. Mandei atualizar. Ficou do lado. Por que ficou do lado? Porque a gente está utilizando um span. E um span ele é sempre inline. Então, inline significa que ele vai estar sempre um do lado do outro. E o block já utiliza toda a área do nosso site. Se eu colocar um div e colocar aqui, ó, módulo
1. Então, quando eu salvar, será que vai ficar do lado ou embaixo? Atualizei. Ficou embaixo. Certo? Ficou meio estranho por causa do acento. Vou tirar o acento só para não confundir as ideias. Então, aqui, a gente viu que aqui ele ficou um do lado do outro. E quando a gente utiliza a div, a gente já percebe que ele ocupa todo o nosso site. Toda essa região do nosso site, ele ocupa toda a parte horizontal. Tá? Então, aqui a gente percebe, uma das coisas que a gente já pode perceber aqui no HTML, é que mesmo estando essa tag debaixo dessa tag, não quer dizer que um vai estar embaixo do outro. Isso vai ser referente ao elemento que a gente está utilizando. Então, vamos supor que aqui eu dei um Enter e coloquei Oliveira aqui. Será que vai ficar? E vou apagar o resto só para não confundir. Então, fazendo assim, dando um Enter, tá? Um debaixo do outro. Será que aqui na tela vai mostrar um debaixo do outro ou vai mostrar um do lado do outro? Então, mostrou um do lado do outro. Porque não importa quantos Enters eu der aqui. O que vai importar são os elementos HTML que eu estou utilizando. Tá vendo? A mesma coisa para espaço. Então, tá vendo? Eu dei vários espaços. E lá ele deu um só. Então, isso é uma das coisas que é bacana a gente entender. Não importa quantos enters ou quantos espaços que eu der. Ele sempre vai entender, no caso de espaço, um só. E quando for enter, ele não entende que pula a linha. Para a gente pular a linha do HTML, eu vou mostrar aqui. É só a gente utilizar o BR, a tag BR. Ele pula de linha. Você viu que pulou e aumentou aqui o espaço da nossa div. Legal. Mas normalmente quando a gente quer utilizar pular linha, alguma coisa, a gente nunca fica dando BR. A gente coloca outra div, outro agrupador, porque é um outro agrupamento de informação. Tá? Então, se eu quisesse pular uma linha, o mais correto seria fazer isso, dependendo do que for. Então, aqui eu criei duas divs. Legal. Tá? Vamos ver agora como que a gente faz... Deixa eu só pegar aqui para a gente seguir na ordem. Os agrupadores, seletores, certo? Então, seletores é o seguinte. Então, eu vou criar duas divs igual estava aqui. Criei uma div, uma chama, uma com conteúdo Bruno e outra com Oliveira. Então, se eu apertar aqui e só atualizar, é a mesma coisa. Os seletores que a gente estava conversando pode ser por ID ou por classe, que são os dois que a gente vai ver inicialmente. Como assim? Todo elemento HTML eu posso atribuir um ID para ele. Basta eu colocar esse atributo aqui, ID, igual a alguma coisa. Então aqui eu vou dar o nome desse div para nome. O ID dele é nome. E o ID desse daqui vai ser... Aliás, eu vou deixar esse daqui inicialmente sem ID. Tá? Legal. Então, vou apagar aqui para a gente não se perder com isso. Quando eu quero selecionar, criar o meu seletor no CSS, eu posso fazer por ID ou por classe, que nem está escrito no slide, é o que a gente vai ver inicialmente. Então, como que eu faço se eu for fazer por ID? Por ID, é só eu colocar o ID que eu atribuí ao objeto. Então, no caso, esse aqui é o nome. Então, é só eu colocar nome. E fazer a mesma coisa. Mas não é só isso. Para o CSS entender que isso aqui é um ID, eu tenho que colocar um jogo da velha. Então, se eu colocar aqui, ó, color, e colocar red, eu venho aqui e ele deixou... Você viu que ele aplicou aqui, ó, só para o primeiro, porque
a nossa primeira div só que tem o ID nome, a de baixo não tem. E aqui, então, eu coloquei o jogo da velha para o CSS saber que isso que eu estou falando que é um ID. E logo após o jogo da velha, eu coloquei o ID, o nome do ID. Se eu tiro aqui o jogo da velha, o CSS não entende que é um ID e não aplica a cor vermelha. Agora, a partir do momento que eu coloco o jogo da velha, ele entende que é o que eu estou falando de ID e ele vai procurar qual que é o ID nome no meu HTML e vai aplicar a cor vermelha para ele. Uma outra forma de eu aplicar é utilizando classe. Então, para criar uma classe, eu sempre crio um ponto. Lembra do ponto do body? Eu estava falando que o body era uma classe? Então, não, o body é só o nome da tag. Quando você vai falar sobre a tag específico, você não precisa de colocar ponto, nem jogo da velha, nem nada. Já coloca direto a tag. Agora, como eu vou criar uma classe aqui, eu coloco o ponto. Então, o nome da minha classe vai ser... vou colocar título. Esse é o nome que eu dei para minha classe. E eu vou falar que a cor da minha classe título vai ser azul. Então, quem tiver classe título vai ser aplicado a cor azul. Do jeito que está aqui, se eu salvar, atualizar, não acontece nada, porque não tem ninguém utilizando classe título ainda. Então, vamos fazer com que essa div aqui utilize a classe título. Para eu passar um ID, eu utilizo o atributo ID. Para eu passar uma classe, eu uso o atributo class. Certo? Então aqui eu coloco o título. Salvei. Quando eu atualizo, o ID ficou vermelho e esse daqui ficou azul. Posso aqui colocar título e aqui colocar nome? Posso. Será que vai inverter? Onde é vermelho vai ser azul e onde é azul vai ser vermelho? Então ficou os dois pretos. Por que ficou os dois pretos? Porque não existe ID, não existe CSS para o ID título. O que eu tenho aqui de título é uma classe. E aqui eu estou falando que o ID é o título. O ID a gente utiliza o jogo da velha. No caso aqui a gente só tem o jogo da velha nome. Então ele procura onde tem ID nome no nosso HTML. Como não tem lugar nenhum, aqui é uma classe, não é um ID, então ele não consegue aplicar a nenhum elemento do nosso HTML. Agora, quando eu coloco aqui que esse daqui vai ser o nome e esse daqui vai ser o título, aí ele consegue atribuir os valores. Então, essas são as duas formas iniciais que a gente tem de selecionar, de utilizar os nossos seletores, falando que o que vai ser aplicado de estilo no nosso arquivo HTML. Então, o que eu posso fazer aqui também? E se eu quiser que os dois utilizem a mesma classe, será que eu posso? Título. Então, posso. Os dois ficou azul, os dois estão utilizando a mesma classe. Agora, eu posso fazer com que os dois utilizem o mesmo ID? Vamos ver. Posso também. Não é uma boa prática você aplicar dois IDs, né? Porque o ID é um identificador único. Então, apenas um elemento pode ter esse ID. Não é legal a gente colocar o mesmo ID para mais de um elemento. Mas o CSS aqui ele entendeu e conseguiu passar. Mas não é uma coisa legal de se fazer, não é uma boa prática. Não façam isso. Tá. Seguindo o nosso slide, a gente vai ver agora as margens. Como que a gente vai ver as margens? Lembra que eu falei que as margens é o espaçamento externo e interno? Para a gente conseguir ver direitinho o que é a margem, eu vou colocar as bordas aqui de novo dos nossos elementos. Então, quando eu quero aplicar um estilo para todas as tags, eu não quero ficar passando nem por classe ou nem por ID. Eu quero já aplicar direto para todas as tags daquela tag específica. Então é só falar qual que é a tag que eu quero passar. No caso é a tag div, sem ponto, sem nada.
E eu falo então que todas as minhas divs vai ter border de um PT solid black. Então esse daqui é um terceiro tipo de seletor. A gente está vendo três. Um é uma classe com um ponto, outro é um ID com o jogo da velha e o outro é sem nada passando o nome da tag. O nome da tag é isso daqui, é o que vem junto com a tag. É o que define o nome da nossa tag. Então, aqui eu falei então que todas as minhas divs vão ter a borda preta de um ponto de espessura. Então tá aqui. Então vocês estão vendo aqui que o Oliveira tá bem juntinho do Bruno, tá? Então não tem margem nenhuma, é aquilo que eu falei, tá grudado um no outro. Como que eu faço para aplicar a margem do elemento de um elemento para o outro? Então vamos supor, eu quero definir, eu posso fazer de dois jeitos, a gente vai fazer de dois jeitos. Eu posso ou falar que a minha margem inferior do Bruno, ou seja, essa margem inferior aqui, vai ser tal, vai ser 20 pontos, ou eu posso falar que a margem superior do meu Oliveira vai ser 20 pontos. Nesse caso é inferior porque aqui, essa linha preta aqui é a margem, é a parte superior. Essa linha daqui da esquerda é a margem da esquerda, aqui margem da direita, e a linha de baixo é a linha inferior. Então vamos lá. Aqui eu vou aplicar primeiro para div com o ID nome. Então eu venho aqui no nome, coloco aqui, ó, margem, tá vendo que ele já me dá várias opções? Eu posso ou setar todas de uma vez só, fazendo assim, vamos supor, eu quero falar aqui, sempre começando de cima, hein, e no sentido horário. Então, superior é 20px, direita, ou 10px, direita 10px também, embaixo 20, na esquerda 20. Eu posso fazer assim. Ou então eu posso vir aqui e setar uma por uma. No caso, eu vou setar a inferior, passando 20 pontos. Então, atualizei aqui, vocês viram que teve a distância. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou tirar isso daqui. E agora eu vou ir para o título, que é aquela outra. Eu vou setar a margem top, porque o título ele está embaixo. Então eu não posso usar o bottom, porque o bottom ele é a parte inferior, tenho que usar de cima. Então é o top de 20 pontos. Também mostrou aqui a mesma coisa. Legal? Se eu quisesse usar a margem da esquerda para 10 pontos, então essa minha div ela desloca um pouquinho daqui. É a margem do começo da tela. Ela não é só entre textos, que nem eu falei. Não é uma margem só, que nem a gente está acostumado no Word, que é só texto. Não, é uma margem dos elementos, de espaçamento entre todos os elementos da nossa página. Tá? E a mesma coisa para a nossa margem da direita. Eu vou colocar 50 pontos. E aqui a gente vê que nesse lado aqui criou a nossa margem, tá? Legal. Agora vamos ver a questão do padding. O padding, ou padding, ele é o espaçamento interior. Então vamos supor que eu queira que o meu Oliveira não comece tão grudado ali junto à borda. Então eu posso colocar aqui também 50 pontos. E na hora que eu atualizo, ele dá esse espaçamento. Aqui está 0 e aqui está 50 pontos. Então essa é a diferença. Quando você usa o margem, é a parte externa, né, do nosso elemento. O padding já é a parte interna. Então se eu uso também aqui um padding top, ele também aumenta aqui, ó. Eu falei que a minha margem interna superior é de 50 ou 40. E aqui então tem o meu espaçamento, tá? A borda a gente já viu, que é exatamente isso que a gente está fazendo agora. Eu posso deixar ela mais grossa, certo? Eu posso deixar ela... Todas as opções de borda a gente pode ver no site que eu falei
W3 Schools. Tem tudo lá. Então aqui está tracejado e aqui está pontilhado. Então dotted pontilhado, dashed é tracejado. Se eu quiser trocar também, eu troco a cor e vou montando do jeito que eu quiser. Vamos ver agora a nossa table, seguindo nosso slide. Ah não, background. Até background depois das formatações. Então, o background a gente já viu, aliás, né? Eu vou aplicar o background no body, que é a nossa página inteira, né? Todo o nosso corpo da nossa página. Se eu coloco então background color black, nossa página inteira fica preta. Só que eu posso passar uma imagem também. Então, se eu colocar image, eu passo aqui o nome da nossa imagem. Eu vou colocar uma imagem aqui pra gente. O nome dessa imagem é background.jpg. Coloquei aqui o nome, salvei. Então aqui ficou o fundo da nossa imagem, ficou o fundo do nosso site ficou a minha imagem. Uma aurora boreal, alguns planetas, tal. Eu posso fazer ela repetir ou não. Eu posso fazer ela repetir na vertical ou na horizontal. Na verdade, se eu passo aqui... Ops. Se eu coloco no repeat, então o tamanho da minha imagem, esse é o tamanho dela. E como eu falei para ela não repetir, então essa parte que sobrou ficou branco. Se eu quisesse que ela repetisse na horizontal, eu passo Y. Então agora ela começou aqui, ó, essa partezinha aqui, essa daqui, ela está repetindo de novo. A mesma coisa para vertical. Tá? Imagina agora que o meu site ele tem a barra de rolagem. Então eu vou pular várias linhas aqui. Para ver se aparece. Então aqui apareceu, tá vendo? A nossa barra de rolagem. Porque na teoria eu pulei várias linhas, então o nosso site aparentemente teria conteúdo mais para baixo. Então vou escrever aqui o final. Então tá aqui, ó, o finalzinho dele. E criou a nossa barra de rolagem. Como eu não mandei ele repetir no Y, então ele não repetiu. Se eu vim aqui colocar repeat, então ele repete dos dois jeitos, horizontal e vertical. Então se eu abaixo ele está começando de novo. Agora, se eu quiser que o meu fundo fique sempre fixo, não fique repetindo, eu posso utilizar o background attachment e passar o valor fixed. Eu estou falando para ele que a imagem sempre vai estar fixa lá no fundo. Então, tá vendo aqui em cima, ó, essa parte aqui que você vê que ela rola, mas a parte de trás ela fica fixa lá, ela não dá a sensação que está rolando. Então isso que é o fixed do background. Então vamos voltar para a cor. Certo? Até doeu meu olho agora, esse branco. Vamos apagar essa aqui.
Maravilha. Certo. O que a gente vai ver agora? Os tipos de formatação de texto. Vou pegar daqui já, tá fácil, né? Eu vou aplicar todas essas para o sobrenome, que é o título. Então, estou falando para ele alinhar na direita, para ficar o traço, deixar tudo maiúsculo. Vou trocar a fonte para Verdana. O tamanho vai ser 24. Negrito itálico e a cor azul. No caso, a gente já tem um color aqui em cima, então não precisa desse aqui. Se eu vier aqui atualizar, ele criou aqui a nossa fonte Verdana, tamanho 24, tudo maiúsculo, alinhou para a direita e fez tudo que a gente pediu aqui. Legal. Se quisesse mandar ele alinhar no centro, só escrever Center e está alinhado no centro. Vamos correr que a aula está acabando já. Senão vocês vão matar com o tempo dessa aula. Tá, próxima aqui é as tabelas. Vamos montar uma tabela aqui rapidinho. Vamos apagar tudo. Ai, meu Deus. Então, eu vou colocar aqui minha table. Como eu falei, eu não sou obrigado a colocar nem o cabeçalho, nem o rodapé. Então, nesse caso aqui, eu vou fazer só com o tbody. Então, tbody. Vou colocar aqui uma linha. Então, aqui eu vou colocar Bruno. Oliveira. Aqui eu vou colocar mamãe, que é Maria Luísa. Aliás, é Maria Luísa Oliveira. Tá, então se eu vim aqui agora, ele criou minha tabela. Só que a gente não está conseguindo ver que isso é realmente uma tabela porque não tem borda, mas na verdade você vê que ele está alinhadinho ali como se fosse uma tabela. Para a gente ver isso, a gente pode setar aqui os valores da nossa tabela. Aqui eu estou selecionando então tudo que é table no meu documento. E vou setar aqui o border. Tem só um porémzinho aqui que a gente coloca para border collapsed. Não roubei, tá, gente? Aliás, não era isso. Tem que aplicar para todos. Então, quando eu coloco vírgula, eu estou falando que eu vou aplicar para todos os tables, para todos os TH, para todos os TDs. Então, para todos esses elementos, eu estou aplicando a borda com a espessura de 1 pixel, solid e black. Tá? Então, o que ele fez aqui? Esse collapse, ele fala que eu vou também setar a informação aqui entre os nós da minha tabela. Então, aqui você consegue visualizar melhor a nossa tabela e ver cada um das linhas da nossa coluna.
Então, como que a gente analisa isso aqui rapidinho? A gente tem duas linhas, porque cada TR é uma linha, e cada linha tem duas colunas, que é exatamente o que está aqui. Duas linhas e duas colunas. Se eu quiser adicionar uma linha, eu coloco papai. Valdo. Família Oliveira. Oliveiras Crazy. Então, cresceu uma linha lá, certo? Então, é assim que você vai montando a sua tabela. Se eu quiser usar o cabeçalho, então aqui eu posso colocar nome, uma coluna e outra coluna sobrenome. Então agora está bem na cara o que é a nossa tabela. Uma tabela com nome de pessoas e sobrenome. Certo? Então aqui eu defini o meu cabeçalho. Logo embaixo eu defino o meu corpo. Vamos ver agora as listas. Vou começar pela lista ordenada. Cada elemento da minha lista eu utilizo o LI, a tag LI. E o que define se ela é ordenada ou não é a tag UL ou OL. Então eu vou colocar aqui, ó. Número 1. Número 2. E número 3. Quando eu atualizar aqui, ó, essa aqui é a não ordenada. Então ele ficou com uma bolinha ali porque não é ordenada. Agora, se a gente for fazer uma igual, só que ordenada, eu troco de UL para OL. Tá? Então, agora, como ela é ordenada, eu tenho aqui os números do lado. Certo? Agora, por final, eu posso utilizar uma listas aninhadas, que eu posso utilizar uma lista dentro de outra lista. Para eu fazer isso, eu vou juntar aqui a ideia dessas duas listas. Então, eu vou colocar aqui, eu vou colocar aqui, ó. Temos a família Oliveira. E vamos ter também a família Cruz. Então aqui é como, por enquanto, está só uma lista, certo? Família Oliveira e família Cruz. Para eu criar uma lista dentro dessa lista, é só eu colocar como se fosse realmente as tags aqui da lista, ou ordenada ou não ordenada. Nesse caso eu estou fazendo a ordenada. E aqui eu vou colocar os nomes das pessoas dessa família. Então, Oliveira tem eu, Luísa, Osvaldo. Da família Cruz, eu vou fazer aqui só para vocês verem aqui, sequencial só para vocês verem que dá para colocar os dois tipos. Então, vou colocar Penélope, Luciana e Lúcia. Então, eu tenho uma lista. Dentro da minha lista, eu tenho os elementos dela. Só que dentro de um elemento dela, eu tenho uma outra lista. Então, a gente vai ver como que fica isso. Então, aqui, ó, o primeiro elemento da minha lista, que é família, certo? Aí, no meu primeiro elemento, eu tenho uma lista dentro desse meu elemento, porque esse elemento começa aqui e termina só aqui. Então, eu tenho um elemento, uma outra lista dentro dela. Essa outra lista é essa lista aqui. Lista ordenada. E quando eu começo o meu segundo elemento, tem uma outra lista, só que dessa vez não ordenada.
Então, ele mostra aqui que essa lista está dentro dessa lista. Bacana, pessoal? Por hoje é só, mas nós vamos aprender na sala de aula a fazer esse exemplo aqui. Ó. Ops, esse aqui é o meu exemplo. A gente vai aprender a fazer este exemplo aqui, ó. Eu quero que vocês consigam fazer esse exemplo aqui na sala de aula. Com isso que a gente aprendeu hoje, dá para fazer esse sitezinho aqui. Tirando as bordas arredondadas aqui, que a gente vai conversar também, a gente pode falar na aula presencial. E essa imagem aqui que eu não ensinei hoje como colocar a imagem, na aula presencial eu posso falar, mas na verdade a gente vai ver isso em outra aula. Então aqui eu tenho as minhas divs, ó, uma div que tem a minha tabela, uma div que tem a minha lista não ordenada, uma div com a minha lista ordenada e uma div com a minha lista aninhada. Aqui eu criei um rodapézinho. Tudo aqui sempre usando só div, conceito de margem. Ó, tá vendo esse espacinho aqui? Ó? É uma margem. Esse espaço aqui ó, é um padding. Tá vendo? Tudo isso daqui é tudo CSS. Ó, padding left, padding right, padding top. Tudo aqui. Padding top. Ó o background. O background está fixed, tá repeat, está como? Se ele está mantendo fixo lá no fundo é porque está fixed. Então esse é um sitezinho bem simples também, mas que a gente pode fazer utilizando isso que a gente aprendeu hoje. Bacana? Então, espero que vocês tenham gostado. Podem curtir, compartilhar, mandar dúvida e a gente vai conversando. Beleza, galera? Falou, até a próxima. Até mais.